Por que cuidar das finanças é tão importante e quais as consequências de você não cuidar? Já imaginou que mais de 70 milhões de pessoas aqui no Brasil estão e enfrentam um cenário de endividamento bancário? Então eu gostaria de fazer um convite. Nesse vídeo, nós vamos falar aqui sobre algumas consequências que o superendividamento causa na pessoa. Ou seja, qual o impacto de fato que uma questão financeira tem lá no fundo da nossa mente. Será que nós temos plena consciência disso? É por isso que é tratado com tanta seriedade esse tema, uma vez que os consumidores brasileiros não possuem educação financeira. E aí qual o custo disso? É o que a gente quer falar aqui hoje. Bom, vamos lá. Para ser direto, eu sou o Fernando Rodrigues, CEO aqui do Rodrigues Ferreira Advogados, e para esse tema, futuramente eu quero convidar um médico especialista na área para falar também com vocês e dar ali, com ainda mais propriedades, algumas razões do porquê cuidar da saúde financeira é tão importante quanto cuidar da mente, por exemplo. Basicamente, quando as pessoas vivem um cenário de endividamento, de muitas dívidas, de créditos e alavancagem, elas perdem parte de um senso muito profundo, um senso de identidade, um senso de que essa pessoa ela tem uma segunda chance, de que ela pode viver melhor. E não à toa que foi criado a lei do superendividamento com o fito de não causar a exclusão social dos consumidores que estão nesse cenário para um propósito maior, para dar uma segunda chance, promover um alívio financeiro em todas as contas bancárias que aquela pessoa tem e dívidas de consumo também, e sendo assim promover a reintegração ao mercado de consumo de uma forma mais saudável. Mas as consequências mais comuns e que a gente vê no dia a dia, mesmo sendo um advogado especialista em direito bancário e não um profissional médico da área da saúde, mas as consequências que a gente mais vê aqui é uma ansiedade generalizada. Então as pessoas elas têm uma certa ansiedade para resolver as dívidas, para no dia a dia, enfim, a gente vê que é uma situação que gera esse certo também estresse, às vezes pode ser um estresse crônico, às vezes não. Uma baixa autoestima, então às vezes a pessoa se sente desvalorizada, se sente que ela não é merecedora das coisas, como talvez uma pessoa que não esteja enfrentando essa situação é. Então, basicamente, quando a gente tem tudo isso junto, nasce um alerta. As pessoas elas precisam falar sobre finanças, elas precisam conversar sobre as suas dívidas, se foram mal administradas, que tenha sido até ali e dê um ponto final nessa história, de má administração das finanças. Esse é um convite que eu faço porque, uma vez que você conta com um profissional sério, um profissional dedicado, que vai cuidar de você, vai cuidar do seu caso, vai administrar e negociar essas dívidas com os bancos, evitando qualquer tipo de armadilha, fazendo um bom plano de pagamento, algo bem estruturado, faz total sentido para lidar com a gestão de dívidas enquanto você cuida, por exemplo, da sua mente, que é algo tão importante, eu diria que até sumário, porque sem nós não existiria nem dívidas e nem receitas, então não existiria nada. Então nós somos a peça fundamental. E aqui eu gostaria de citar alguns hábitos, por exemplo, eu pratico e aconselho você também a praticar. Existem práticas de meditação, mindfulness, exercícios físicos ou até mesmo algumas atividades, pilates, yoga, que você pode praticar. Então acho que exercício físico deixou de ser um hobby há muito tempo. Deve ser uma rotina para que você consiga se desestressar, consiga sair dessa ansiedade, da baixa autoestima, desse estresse crônico e conseguir fazer uma outra atividade, oxigenar um pouco a sua mente e deixar o profissional certo cuidando do que merece ser cuidado, que é o seu patrimônio, tá bom? Então esse vídeo é mais como uma forma de mostrar para vocês como as finanças basicamente não são olhadas por milhões aqui de brasileiros, acredito que bilhões de pessoas se a gente considerar um cenário mundial, e por que a gente deve dar atenção a isso. Porque quando você dá essa atenção, você conta com um profissional que sabe manusear todas as leis, sabe como funciona a lógica por trás dos contratos bancários, como não cair em novas armadilhas, como preparar um bom plano de pagamento e defender essa proposta junto aos bancos. E do outro lado, você praticando as suas técnicas de redução do estresse, como por exemplo as atividades físicas que eu mencionei, ajuda muito. Então isso se torna de grande valia. E num cenário às vezes de curto, médio prazo, você já se livrou de todas essas dívidas, de todos esses problemas, e você tem a segunda chance, você consegue se renovar. Eu vou deixar aqui embaixo para você fazer a sua aplicação
acho que é excelente, é uma forma inclusive de incentivá-lo. Essa pré-avaliação ela é totalmente gratuita e o seu caso vai ser analisado por um dos nossos advogados aqui no escritório. Então, se você gostou desse vídeo, gostou das nossas dicas, deixa o seu like e vou deixar aqui também mais 2 indicações para vocês assistirem. E não deixe de se inscrever no canal para receber vídeos toda semana. Até o próximo!